quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que tem assuntos e temas diversos, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que está em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade, tudo que é contrário a Deus, a sua palavra e no fundo é contrário a nós também. E neste dia, o programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Conhecimento de Cristo. O tema do programa Momento de Reflexão de hoje é Conhecimento de Cristo, com base em alguns textos, em especial o texto de Colossenses, capítulo 2, os versículos 2 e 3, que eu gostaria de compartilhar com todos neste momento, fazendo a leitura desta palavra. Diz assim a preciosa e poderosa palavra de Deus: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que palavra poderosa, né? Nós gostaríamos de levar você a uma reflexão por meio da palavra de Deus para entendermos, compreendermos a importância do conhecimento de Cristo. Todo ser humano precisa, necessita ter conhecimento de Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus, Cristo pagou um preço precioso por mim e por você na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida com abundância, para que no dia em que todos aqueles que descerem à sepultura morrerem, mas num determinado momento, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, né? Há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa o tempo seu, o meu tempo aqui na terra, importante é que ao findarmos esse tempo na terra, eu e você possamos estar com Ele por toda a eternidade, no lugar chamado a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial, onde não há dor, não há tristeza, não há angústia, mas somente alegria, porque estaremos na presença do Deus eterno e todo-poderoso, manifesto por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. E a palavra de Deus que nós compartilhamos agora, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e nessa passagem ele direciona eles mostrando a importância da palavra de Deus. Ele diz assim que os seus corações, quer dizer, os nossos corações, sejam consolados, unidos em amor, em todas as riquezas, na certeza da plenitude, da inteligência, do conhecimento dos mistérios de Deus Pai e Cristo. Cristo disse que Ele está no Pai e o Pai está nele. Eles são um só, ou seja, assim, eles estão ligados. E eu e você precisamos estar ligados em Cristo. Se estivermos ligados em Cristo, nós estamos ligados em Deus Pai eterno, todo-poderoso. E o apóstolo Paulo vai falando aqui da importância, do segredo desse grande mistério que é você estar ligado a Deus e ter o conhecimento de Deus, para que você não se embarace nessa vida. Quantas vezes eu e você tropeçamos, quantas vezes eu e você batemos com a cabeça por decisões erradas ou precipitadas, quantas vezes nós falhamos e tivemos consequências, e Deus quer que eu e você tenhamos uma jornada, uma caminhada aqui nesta terra abençoada. Mas para isso é necessário que eu e você conheçamos, tenhamos o conhecimento de Cristo, e o conhecimento de Cristo por meio da sua preciosa palavra, para que nós possamos saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim.
para sabermos aquilo que é bom, aquilo que é do bem e aquilo que é do mal, para que nós possamos saber qual é o caminho que leva a Deus e qual é o caminho que leva à morte, e à morte eterna, à perdição, que é o que Deus não quer. Ele tanto não quer que ele já deu a prova do amor dele quando ele entregou o seu Filho por amor a nós. E Cristo deu essa prova de amor, o seu Filho, quando ele veio à terra por amor de mim e de você. Imagine o Rei Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se colocou na condição, saiu de Deus, de condição de Deus, para vir como ser humano, por amor de mim e de você. E aí, quando nós desprezamos este conhecimento de Deus, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos às falhas, nós estamos sujeitos ao pecado e nós estamos sujeitos à morte, não só a morte espiritual, mas a morte eterna. Não só a morte física, mas a morte eterna. E Ele quer que eu e você nos livremos disso. Mas, além de tudo, quando nós temos o conhecimento de Deus, nós encontramos os tesouros preciosos que Deus nos dá, né? Quando vai para o versículo de número 3, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria? Em Cristo. Nele nós encontramos os grandes tesouros. Hoje, no mundo todo, no mundo secular, eles dizem que antigamente eles conquistavam com a base da força, da guerra, né? E num determinado momento eles conquistavam com a parte do desenvolvimento da tecnologia. E hoje, sabe o que se diz? Quem é que conquista, quem é que vence, quem é que está à frente de tudo? O conhecimento. Quem tem o conhecimento, esse domina sobre pessoas, sobre reinos, sobre situações. E Jesus Cristo está me chamando e te chamando para uma reflexão, para que eu e você busquemos o maior conhecimento, o conhecimento do céu, o conhecimento do alto, o conhecimento que nos abençoa nesta terra, nos proporciona vitórias e bênçãos nessa terra e depois nos proporciona a eternidade com Deus, a grande vitória que eu e você precisamos. Então, esse tema, conhecimento de Cristo, é necessário que eu e você nos despertemos a buscarmos este conhecimento. É o conhecimento que transcende o entendimento humano, mas que faz com que eu e você tenhamos uma vida abençoada. E aí nós projetamos a eternidade. Estamos encerrando esse primeiro bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Conhecimento de Cristo e voltamos já já para o nosso segundo bloco. Fique conosco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Conhecimento de Cristo. O tema de hoje é forte, conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo na minha vida e na sua vida faz a diferença para nós trilharmos o caminho certo aqui nesta terra. Compartilhamos o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, que o apóstolo Paulo, ele direciona aos colossenses naquele período, dizendo da importância de nós buscarmos o conhecimento de Deus, e ele começa com uma aliança entre o Filho Jesus Cristo, que está unido ao Pai, e o Pai em Cristo, e nós unidos a Ele, nós podemos buscar em Cristo todo o conhecimento e sabedoria de Deus para as nossas vidas, para que isso venha nos ajudar a termos uma jornada nesta terra abençoada, para que as pessoas que estejam conosco à nossa volta tenham uma vida também abençoada, menos erro, mais acertos, mais vitórias. É isso que Deus quer sempre para a minha vida e para a sua vida. Por isso Cristo pagou um preço precioso por mim e por você na cruz do Calvário. E agora, nesse segundo bloco, eu quero compartilhar com vocês um texto de Filipenses capítulo 3, dos versículos 8 a 14, para que nós possamos fazer uma nova reflexão
dentro do conhecimento de Deus, que diz assim a santa e preciosa palavra. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele que, tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Filipenses, mas esse texto tem uma profundidade tremenda. Olha, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem poliglota, um homem de autoconhecimento, um homem bem-sucedido, um empresário. Na época ele fabricava tendas, né? E naquela época vendia muitas tendas. Um homem que, tendo tudo isso, tendo conhecimento secular, tendo condições financeiras, sendo um homem próspero daquela época, ele considera tudo isso que ele tinha como escória da sociedade, como algo que não valia nada quando comparado com o conhecimento de Cristo. Ele diz isso, ele larga tudo isso, né, para viver o conhecimento de Cristo, para viver a sabedoria de Cristo, para viver uma vida direcionada, guiada por Cristo Jesus. E aí ele vai relatando tudo isso, né? Que ele fala da excelência, ele coloca o conhecimento de Cristo como algo excelente, algo grandioso, majestoso, e que ele desejava, ele precisava de tudo isso, porque ele sabia que em Cristo, pela fé, ele atingiria aquilo que muitas vezes a sociedade passa despercebido, que é a justiça de Deus, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. A sociedade de hoje, ela não é justa. Hoje, se nós trouxermos para os nossos dias, o dia a dia, nós vamos ver o quê? Nós vemos uma sociedade corrupta, uma sociedade de injustiça, de impunidade, de maldade, uma sociedade egoísta. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento de Deus, elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, eles não têm o conhecimento de Cristo. E por não ter isso, torna-se uma sociedade caótica e injusta. E o apóstolo Paulo, ele identifica isso e ele está escrevendo aos Filipenses da importância disso, né? E aí ele diz assim, ó, e quando nós buscamos o conhecimento de Cristo, nós podemos desfrutar daquilo que Cristo desfrutou. Do quê? Da ressurreição dos mortos. Ou seja, mesmo que uma pessoa esteja morta, em Cristo ela vive. As pessoas hoje querem o quê? Quer viver. Quantas pessoas estão investindo dinheiro, né? Quantas empresas estão investindo dinheiro para aumentar a longevidade das pessoas. Tem pessoas que estão até enrugadas de tantas cirurgias que foram feitas, porque a cirurgia estica, mas chega num ponto que não tem como deter. Para viver mais tempo, tomam N medicamentos, fazem até coisas erradas, né? Para viver mais. E Deus quer que eu e você vivamos pela eternidade. Não só essa vida aqui, que o apóstolo Paulo diz que é miserável, mas uma vida em abundância com Cristo Jesus. E aí ele dá importância sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz assim, mas não que eu tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas para trás
que não tinham nada a ver com Cristo, com Deus, com a vida espiritual em Deus, e começo a viver uma nova vida, e eu me esforço para isso, eu me dedico a isso, eu avanço nesse sentido, em buscar cada vez mais o conhecimento que não é passageiro, o conhecimento que é eterno. Tem coisas que nós desejamos na nossa vida, a gente conquista e depois não tem mais valor nenhum. Por quê? Porque é perene, é passageiro. Agora, Deus está querendo que eu e você desejemos aquilo que é eterno, a vida eterna com Deus, onde Ele tem preparado lugar onde não teremos dor, tristeza, angústia, aflição, depressão e uma série de outras coisas que eu e você não gostamos, não queremos, não desejamos, mas às vezes vem sobre a nossa vida. Mas há uma promessa, há esperança para que nós tenhamos uma vida em abundância. E é isso que Deus quer. Mas para isso, eu e você precisamos buscar o quê? O conhecimento de Cristo. E onde está o conhecimento de Cristo? Nas Escrituras Sagradas. Ele deixou o manual do ser humano. E você precisa acreditar. Você acredita até nas historinhas mentirosas que muitos canais de televisão contam. Às vezes você vê até uma mensagem nas redes sociais que é uma fake news e você acredita, e você não acredita no que é eterno, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso, Deus quer que você verdadeiramente busque o conhecimento de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que ele fecha no versículo 14. Prossigo para o alvo. Quem é esse alvo? Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que você possa prosseguir para o alvo. Que você possa alcançar o melhor de Deus nesta terra até a Jerusalém Celestial. Nós estamos aqui encerrando mais um bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, o segundo bloco, com o tema Conhecimento de Cristo, levando você a uma reflexão muito importante para que você possa ter uma vida abençoada. Nós voltamos já para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Conhecimento de Cristo. O tema de hoje, Conhecimento de Cristo. Um tema profundo, um tema que abençoa a minha e a sua vida. No primeiro bloco, nós compartilhamos o texto de Colossenses capítulo 2, dos versículos 2 e 3, falando sobre a importância de buscarmos o conhecimento de Cristo. Onde estão o quê? Os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento. Onde estão? Em Cristo. E onde está? Na palavra de Deus, Porque Cristo, Jesus Cristo, revelado, Ele é revelado pela sua preciosa palavra. Velho Testamento, Jesus Cristo existia, o Filho de Deus, mas Ele não era revelado. Ele aparecia nas Escrituras como o anjo do Senhor, como o Senhor, muitas vezes identificado dessa forma. Mas sem Ele, nada do que se fez teria sido feito, porque Ele está desde o princípio. E no segundo bloco, nós compartilhamos um texto, também carta do apóstolo Paulo, primeira a Colossenses e a segunda a Filipenses. E nesta carta, capítulo 3, nos versículos 8 a 14, o apóstolo Paulo vai falando da importância do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo, a tal ponto que um homem bem-sucedido, como era o apóstolo Paulo, poliglota, rico, próspero, de repente ele larga tudo para buscar o conhecimento do alto, o conhecimento de Cristo. E ele considera tudo aquilo que ele tinha alcançado como escória da sociedade, como algo que não preenchia ele, como algo que conquistava e de repente não enchia, não preenchia a alma dele, a realização dele. E mesmo que ele conseguisse, depois de um tempo, como diz Jesus Cristo, fazendo uma pergunta, num determinado momento que ele esteve aqui na terra, ele pergunta assim: hoje pedirão a tua alma, para quem tu tem preparado?
Para Deus ou para o outro? Para o adversário? Por quê? Porque nós precisamos tomar decisão. E a decisão é que nós estamos em Cristo, nós estamos bem. Se nós estivermos fora de Cristo ou distante de Cristo, nós estamos mal. E agora, nesse terceiro bloco, e o apóstolo Paulo, no segundo bloco, ele diz que ele avança, e busca alcançar esse conhecimento, essa sabedoria de Deus, para que ele possa desfrutar, inclusive, se morto da ressurreição, se vivo do arrebatamento. E agora, nesse terceiro bloco, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus do apóstolo Pedro. Ele escreve carta 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 18, que diz assim a preciosa palavra de Deus: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Um versículo curto, mas que tem uma profundidade muito grande. O apóstolo Pedro, dentro desta mesma visão do conhecimento de Cristo, o apóstolo Pedro que largou também a sua vida para se dedicar às coisas de Cristo, e eu não quero dizer que você precisa largar nada do sua família, continua cuidando dela e vai cuidar de uma forma mais profunda e mais intensa, e dos teus negócios também. Você precisa agregar Cristo na sua vida. Você precisa agregar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo na sua vida. É isso que eu estou falando e te levando a uma reflexão por meio da palavra de Deus. E nesse texto ele diz assim, antes de qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, aqueles que não casaram antes de casar, aqueles que não têm filhos ainda, antes de ter filhos, aqueles que vão começar uma profissão, antes de começar essa profissão, aqueles que não se decidiram ainda que curso vão fazer na faculdade, antes de qualquer coisa, ele está dizendo, cresça primeiro em graça e em conhecimento de Jesus Cristo. O que é graça? É amor não merecido. É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por amor de mim e para você. O que ele fez? Ele pagou um preço, um justo, pagou um preço por um injusto. Quem são os injustos? Quem são os pecadores? Eu e você somos pecadores. Pecamos no pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas omissões, e por nós, o Filho de Deus, que é Deus, ocupou o seu lugar na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos libertos da condenação eterna, livres, resgatados da condenação eterna. Isso é graça, é amor que nós não merecemos. Mas eu faço boas ações. Mesmo fazendo boas ações, você falha. Você é pecador assim como eu, como qualquer outra pessoa. A Bíblia é bem clara e ela não mente. Deus disse, só há um justo na terra, um justo que pisou na terra, Jesus Cristo. Todos aqueles que dizem que não pecou, já mentiu e pecou, porque todos somos pecadores, somos falhos. E Jesus nos deu essa graça, que é o amor não merecido, mas Ele demonstrou isso quando Ele pagou um preço precioso na cruz do Calvário por amor de mim e para você. Ele verteu o seu sangue, Ele pagou um preço, foi condenado injustamente para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. E segundo, crescei no conhecimento de Jesus Cristo, porque o conhecimento de Jesus Cristo me posiciona nesta terra com a sabedoria e com o conhecimento de Deus, para que eu saiba aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nos dias de hoje, estão invertendo os valores. O que é certo, a sociedade está mudando, colocando como errado. E o que é errado, a sociedade está mudando e falando que é certo. Inclusive, tem proteção para os bandidos e para os trabalhadores ficam colocados de lado. As festas, em vez de ter as festas religiosas, as festas com base bíblica, a maioria das festas que hoje tem são celebrações à morte, em vez de celebrar a vida. São celebrações invocando demônios, em vez de invocar a presença, a glória de Deus nas nossas vidas. Então, infelizmente, a sociedade está errada. Por isso, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Deus está falando, você precisa buscar o conhecimento de Cristo. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Primeiro, dá um passo
um passo de fé. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele, confia na sua preciosa palavra e Ele tudo fará na sua vida. Acredite nisso. Eu quero orar por você, para que Deus trabalhe na sua vida e você entenda a importância desse conhecimento. Amado Deus e eterno Pai, obrigado por esta direção, obrigado pela companhia dos teus filhos e filhas, e eu te peço agora que o teu Espírito Santo venha tocar nesses corações, nessas almas, para que eles venham a sentir o desejo de buscar ao Senhor, para que eles busquem a presença e o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo e eles possam ter sabedoria nesta terra e conhecimento para trilhar uma vida abençoada e quando findar a lida nesta terra, eles possam, com todos nós juntos, estarmos na morada do Altíssimo, na Jerusalém Celestial, vivendo por toda a eternidade com uma alegria eterna. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de agradecer a sua companhia por mais este programa Momento de Reflexão. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os teus negócios. Eu abençoo o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Deus te abençoe.